Olá, meus queridos irmãos, você que vai visualizar essa live, você que vai compartilhar, assistir conosco. Fazia um bom tempo que eu tinha deixado de fazer as lives por conta do trabalho, por conta de algumas viagens que tinha feito. Mas nessa tarde gloriosa, eu senti o desejo de deixar uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Você que se encontra procurando uma resposta, buscando exatamente da parte de Deus uma palavra, eu queria meditar com você. Você que vai entrar, eu queria que você compartilhasse. Se você sentir desejo, seja um missionário, compartilhe essa live. É uma palavra da parte de Deus para pessoas que estão precisando ouvir uma palavra da parte de Deus. Estarei falando algo sério, biblicamente falando. Mas antes, eu queria ler aqui o livro de Atos, capítulo de número 7, verso 9, 10 e 11. O texto vai dizer assim: E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele e livrou de todas as suas tribulações. Ele deu graça e sabedoria ante a Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. E sobreveio então a todo o país do Egito, de Canaã. Vou ler de novo. E sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. E nossos pais, pois, não achavam livramento, aliás, alimento. Mas tendo ouvido Jacó que o Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. Eu quero deixar livre e gravada essa live, porque é importante eu e você hoje meditarmos nas Escrituras, na palavra, porque nós temos a ideia de como crente. Eu não sei se já aconteceu com você, de você se perguntar assim: o porquê um homem bom sofre tanto, enquanto outros maus se dão bem? Você nunca se perguntou o porquê que as pessoas que têm a tendência de fazer o bem sempre vai encontrar ingratidão no caminho? Às vezes a gente se pergunta dessa forma. Às vezes a gente se encontra assim. Quanto mais bem você faz, mais a tendência é você se encontrar com a ingratidão. A história de José é uma história fascinante, é uma história linda, é maravilhosa. Porque esse homem só fez o bem e foi tratado asperamente pelos irmãos. Talvez você se encontre dessa forma. Só faça o bem, só procura agradar, só procura ajudar as pessoas. E por mais que você faça, as pessoas lhe tratam com ingratidão. Às vezes nós se encontramos dessa forma. Fazemos o bem, tratamos bem, cuidamos bem, mas as pessoas nos tratam asperamente. O texto vai dizer que os patriarcas, com inveja de José, o venderam para o Egito. Quando o texto vai usar a expressão os patriarcas, a Bíblia está nos dizendo que os homens, os pais exatamente, das 12 tribos, ou seja, 11 tribos, inveja de José. A gente às vezes sofre essas injúrias, meus irmãos, dentro da casa do Senhor. E adivinha por quem? Pelos maiorais, pelas pessoas que poderiam exatamente levantar a mão para nos ajudar. Mas uma coisa eu quero dizer aqui a você, é que se estão tramando destruir você,
é porque você tem algo que eles ainda não têm. É exatamente a presença de Jesus. E o que eu acho lindo nessa história é que quanto mais perseguiam José, quanto mais buscavam matá-lo, quanto mais buscavam entristecer, mais José crescia. Mais José se dava bem. E o que eu acho maravilhoso também nesse ponto de vista é que os homens tramaram destruí-lo, mas o texto vai dizer que o Senhor era com ele. Então, quando Deus é comigo, é com você, quando Deus nos levanta, nos ergue, quando Deus nos escolhe, os homens têm a tendência a querer nos parar, a querer nos entristecer. Tramam contra mim, contra você. Às vezes acontece isso na empresa. Não se admire se um gerente lhe perseguir. Não se admire se alguém próximo do dono da empresa se levantar contra você. Mas eu quero dizer uma coisa a você. É que tudo vai cooperar para a tua promoção. Tudo vai cooperar exatamente para o teu amadurecimento. Tudo vai cooperar para que você cresça poderosamente. É Deus permitindo essas artimanhas, não para lhe matar, mas para lhe erguer. José é um ícone. A história de José nos ensina que a mão poderosa de Deus estava por trás de tudo. José foi injustiçado em meio aos seus irmãos. José foi caluniado pelos seus irmãos. José foi odiado pelos seus irmãos. E José foi um homem que me ensina muita coisa. Ensina que é melhor dar atenção aos sonhos do que o ódio de alguns. Porque José me ensina que o seu sonho trouxe exatamente ódio para os seus irmãos. O sonho de José foi o pesadelo. Então isso é admirável, meus irmãos. Isso é profundo em você entender. Porque você precisa continuar acreditando nos seus sonhos. Você precisa ir a fundo. Não dê bola para quem tem inveja de você, quem tem ódio de você. Essas pessoas, lamentavelmente, não sabem quem te deu o sonho. E quem deu o sonho a José foi Deus. Quem deu o sonho a você foi Deus. Quem está por trás do sonho de José é Deus. E os sonhos que Deus deu a José vão se concretizar. O ódio dos seus irmãos, o ódio dos patriarcas, a inveja, tudo aquilo que eles tramaram foi por terra. Porque tudo vai cooperar para o levantar de José. Agora, não é fácil suportar exatamente a prova cabal que Deus deu a José. Não é fácil. A prova cabal que você está passando não é fácil. Mas se você suportar, há grandes resultados. Porque na vida nós não devemos exatamente. Se na vida tem uma barreira, não espere muito para escalar ela, porque quanto mais demorar, mais tempo vai exatamente passar. Porque não é esperando, não é olhando para a montanha, e você olha para a montanha, mas a ideia é de escalar. Você tem que enfrentar os obstáculos. Porque não é olhando para ela que ela vai diminuir o tamanho da montanha. A gente precisa encarar. José é um homem que nos ensina, e eu vou trazer algumas lições importantes que a gente aprende de José aqui. Primeira é que José nos ensina que ele foi abandonado. Aliás, ele foi primeiro desprezado pelos seus irmãos. O sonho que ele contou mediante a família trouxe consequências cruéis na família, porque os irmãos de José
já não falava mais com ele pacificamente. Os irmãos já não tratavam bem José. Os irmãos deixaram exatamente de dar atenção a José. Não se iluda. Quando você tem um sonho e conta diante da multidão, pode acreditar que 80% não vai aplaudir você. Vai tentar lhe parar. Vai se levantar com uma palavra negativa. Vai rir de você. Vai tentar lhe desqualificar. Vai olhar para você e vai achar que você não é capaz. José conta o sonho, mas os irmãos desprezam. Não só o sonho, como a pessoa dele. Isso foi uma dor cruel no coração de José. Ele talvez esperasse um aplauso, talvez esperasse uma mão amiga, talvez ele esperasse que os irmãos, nossa, José, vai acontecer. Só que dentro das congregações, dentro da igreja, as pessoas não vão lhe aplaudir. Dentro exatamente do local de trabalho, talvez as pessoas queiram lhe parar. Só porque você tem um sonho. Só porque você tem, além de ter, tem força e quer realizar esse sonho. As pessoas vão tentar lhe parar e outras vão lhe desprezar. Mas isso não é motivo para você deixar de sonhar. José não deixa de sonhar por conta do desprezo dos irmãos, apesar de estar doendo. Apesar da tristeza abalar seu coração, ele continua crendo. Ele continua acreditando. E você que está me ouvindo, meu amigo, ou vai ouvir essa mensagem, é preciso você continuar acreditando. As pessoas não vão lhe aplaudir. Elas vão ser o maior empecilho para lhe parar. Aqueles homens que chegavam perto de Jesus para ser curado, o maior obstáculo era a multidão. A multidão era o maior obstáculo. Então não é diferente hoje. Dentro da sua família vai ter pessoas que vai se levantar contra você. Vai tentar lhe parar. Vai rir de você. Não vai acreditar em você. Mas você não tem que dar ouvido às pessoas. Você tem que visualizar aquilo que você quer. Aquilo que Deus lhe deu possibilidade de fazer. Porque a coisa mais triste de um invejoso é que ele não quer o que você tem. Ele não quer que você tenha. É importante a gente entender isso, porque os irmãos de José venderam ele, segundo o texto de Atos, capítulo de número 9. Eu vou ler para você, olha o que é que o texto diz. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José. Foi inveja. Eles foram movidos. E aqui o escritor, a palavra de Estevão aqui no Sinédrio, no capítulo 7, ele não usa a expressão irmão de José. Ele usa exatamente o último nível desses homens, os patriarcas, movidos por inveja. Perto de você, meu irmão, tem gente que te inveja. Perto da família, dentro de casa, no trabalho. Você, onde passa, é invejado. O seu jeito de se arrumar inveja alguém. O seu jeito de ser, tem pessoas que têm inveja. O seu jeito de cumprimentar, de falar, o seu jeito de ganhar a vida, alguém está com inveja. Por quê? Porque não é como você. Não tem a coragem que você tem. Não tem a determinação que você tem. Então o que é que eles vão fazer? Lhe desprezar. Sabe o que é que vão fazer? Vão falar mal de você. Vão tramar contra você. Vão tentar lhe parar. Vão tentar lhe entristecer. Vão fazer de tudo para você exatamente parar. Só que você tem um sonho, meu irmão. Você não é exatamente o que você quer ser. Você era aquilo que Deus determinou que você vai ser. Você é guerreiro, não porque batalhou muito, mas porque ainda está na batalha.
Você é vencedor não porque já ganhou a guerra, mas que tem intenção de ganhar. Você exatamente é aquela pessoa que Deus determinou. José, ele é um homem exemplar. Primeiro, ele foi desprezado. Você tem sofrido desprezo. As pessoas não lhe dão tanta atenção como lhe davam no começo. As pessoas não querem você por perto como queriam no começo. As pessoas não lhe valorizam tanto como valorizava você no começo. Não é porque você perdeu o valor, é porque eles veem um valor extraordinário em você. Mas agora tem a tendência de não dar para lhe entristecer. Por quê? Porque tem inveja de você. Porque exatamente você está num padrão que eles não estão. Você continua firme, mesmo vendo tudo errado. Você continua segura, mesmo não vendo portas abertas. Você continua crendo que vai acontecer, mesmo não vendo possibilidades. Isso é que faz com que a inveja de alguns cresça contra você. Segunda coisa que José enfrentou. Além de enfrentar o desprezo, ele enfrentou o abandono. Diz a Bíblia que esses homens abandonaram José dentro da cova. Não lhe davam mais a devida atenção. E além de tudo, desprezaram. E além de desprezar, a abandonaram. As pessoas que estavam determinadas a amá-lo, acabaram tomando essa decisão, abandoná-lo. Quantas vezes você não se sente abandonado? As pessoas não lhe visitam mais, não lembram do seu WhatsApp, não falam com você no seu Facebook, não perguntam por você, querem mais distância de você do que você imagina. Isso dói no coração do ser humano, porque nós somos um ser social. Nós amamos a visão da sociedade. Nós somos seres sociólogos, aonde se comunicamos, aonde falamos, aonde gostamos de interagir um com o outro. Só que quando você está se destacando, seja no comércio, seja na igreja, seja na população, na vizinhança, quando você está ganhando popularidade, onde as pessoas veem você diferente, os que estavam com você, aqueles que você mais amavam, talvez aqueles que você prestava mais atenção, aqueles que você achavam que nunca ia lhe abandonar, eles têm a tendência de dar as costas para você. Não foi diferente com José. Esses irmãos agora tomaram uma decisão. A qual? Eles agora viam José como um homem desprezado e abandonado. Eles não queriam ele por perto. Isso é o que acontece comigo e com você. Por uma razão. A razão é que os irmãos de José notavam que amava muito o pai. E o pai o amava. Quando Deus nos ama, o mundo nos aborrece, meu irmão. Quando Deus nos escolhe, o mundo nos rejeita. Quando Deus está conosco, o mundo não quer conversa conosco. Quando Deus está muito próximo da gente, o mundo quer distância. E isso às vezes nós não entendemos, mas é a realidade da vida. Quando eu e você temos negócio com os céus, o mundo não quer negócio conosco. Quando eu e você tem compromissos com o Senhor, o mundo exatamente vira-nos as costas. Talvez você está sentindo assim. Talvez você está tanto se sentindo assim, que acha exatamente que além de os amigos, família desprezar, você acaba tendo a ideia que Deus lhe desprezou. Mas eu quero notificar uma coisa aqui a você e dizer a você. É que Jesus jamais abandona um dos seus filhos. Por mais que você tome a decisão errada,
Por mais que você ainda se encontre no pensamento errado, por mais que você esteja se sentindo a pior pessoa do mundo, Deus ainda conta com você. Ele não escolheu José pelos seus méritos. Ele escolheu José apesar dos seus deméritos. Ele escolheu José não pelas suas qualidades. Ele escolheu José também pelos seus erros. Como um ser humano frágil, Deus escolheu José. E o texto vai dizer: e os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito. Mas o texto diz: mas o Senhor era com ele. Aqui está a expressão máxima do versículo. Mas o Senhor era com ele. O que eu acho lindo nesse ponto é que por mais que os homens tramem contra você, o Senhor é com você. Por mais que eles se organizem para lhe matar, o Senhor é com você. Por mais que as pessoas tenham essa tendência de tentar fazer motim contra você, o Senhor é com você. A cantora Rose Nascimento, em uma das suas músicas, na letra, existe um ponto que ela diz assim: você e Deus é maioria. Então, quando você está com Deus, o motim pode se levantar, mas você vai se tornar vitorioso, porque o Senhor é com você. Por isso que o texto diz: e o Senhor era com José. Então, o desprezo dos homens faz com que Deus exatamente se aproxime de você. O abandono dos homens faz com que Deus acolha você. É por isso que Deus ele está acima de todas as coisas, porque ele não despreza ninguém. Jesus, na sua fala, disse uma coisa importante. Jesus disse que ninguém vem a mim a não ser concedido pelo meu Pai. E aquele que é concedido, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quando os homens lhe desprezam, Deus lhe acolhe. É por isso que o texto no capítulo 12 de Gênesis, ao falar de Abraão, diz as Escrituras que enquanto a sua família o abandonava, Deus o chamava. Diz o texto sagrado que Deus disse: agora é hora de você sair da sua família, Abraão. Sair do meio da sua parentela. Quando a família nos despreza, Deus nos acolhe. Quando a família não quer conversa com você, Deus quer com você. Então, o José é um exemplo clássico na doutrina da providência de Deus. Deus proveu com José. Deus estava com José. Não será diferente com você, meu amigo. Não será diferente com você, minha amiga. Você que se encontra assim, desprezada pelas pessoas. Você que se encontra assim, talvez sendo caluniada pelas pessoas. Você que se encontra assim, abandonada pela igreja, abandonada pela família, abandonada ou abandonado pelos amigos, se encontra possivelmente isolada no seu lugar. Mas eu quero dizer uma coisa a você. É que eles venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Eu quero dizer a você como homem de Deus, é que Deus é com você. É que Deus está com você. Ah, irmão, mas eu não estou vendo muita coisa. Não precisa ver, meu irmão. Precisa sentir a presença do Senhor. Deus tem providenciado. Ainda não chegou a hora de Ele te exaltar. Mas não se esqueça que há um tempo. Deus exaltou José. Outra coisa que eu vejo no texto ainda aqui é que além de ele ser abandonado, além de ele ser desprezado, diz o texto também que José também sentiu a dor de ser um objeto descartável. A Bíblia diz que os irmãos dele venderam ele. A Bíblia mostra que José, em certa forma, eles viram um determinado valor.
e venderam ele. Ele sentiu a dor de ser um objeto descartável. Você já sentiu essa dor, meu irmão? De alguém só chegar perto de você por aquilo que você tem? Daquilo que só valoriza você por aquilo que você tem. Hoje você está parado, hoje você não tem muita coisa, hoje você só tem exatamente a sua casa, hoje você não tem aquele emprego que ajudava todo mundo, você talvez não tenha exatamente as coisas para que as pessoas se aproximem de você. E o que mais dói é que a própria família só chega perto de você quando você tem alguma coisa. Se você não tem nada, você não vale nada. Se você tem alguma coisa, você vale o valor daquela coisa. Hoje vivemos, isso não é diferente naquele tempo, mas hoje também se repete a história. Vivemos na época da aparência. Um filósofo escreveu dizendo que você só é valorizado por aquilo que você tem. E ele escreveu dizendo que hoje vivemos no tempo da aparência, onde a roupa vale mais do que quem está vestido, onde o enterro é mais valioso do que o defunto, onde o cheiro do perfume é mais valioso do que quem está usando. Não é diferente desde os tempos de José até hoje. O ser humano tem essa visão mesquinha de valorizar as pessoas por aquilo que ela tem. Mas eu quero dizer uma coisa importante a você. Deus não te vê dessa forma. Deus te ama, você tendo alguma coisa ou não tendo. Você tem valor, meu amigo. Você tem valor, minha amiga. Você, como ser humano, é a peça mais valiosa da criação divina. Deus tem algo melhor para você. Se ainda não chegou a oportunidade, não se esqueça que Deus está preparando. José só queria um momento. José só queria ser um pastor de ovelhas. Mas Deus tinha uma governadoria para entregar a José. O que Deus tem para você é muito maior, muito mais valioso. O homem tem promessa. Deus tem surpresa. O homem tem fala. Deus tem propósito. O homem exatamente só promete. Deus cumpre. O homem não tem sonho, porque não sabe realizar sonhos. Deus tanto tem sonho como realiza nossos sonhos. Então é esses pontos que eu vejo na vida de José. José sentiu a dor de ser um objeto descartável. E quantos de nós sentem essa dor? As pessoas nos desprezam porque a gente não tem mais aquilo que eles procuravam. E por isso já não nos visita mais. Já nos veem mais. Finge que a gente não somos mais ninguém. Nos abandona. Mas eu louvo a Deus, que Deus continua cuidando dos seus. Outra dor que José sentiu foi a dor da demora do cumprimento da promessa de Deus. José tinha 17 anos de idade. Além de ter 17 anos de idade, era um jovem. Mas precisou exatamente de 13 anos para Deus preparar José. José foi injustiçado em casa. José foi injustiçado no trabalho. José foi injustiçado na prisão. Em casa, José foi injustiçado pelos irmãos, chamando ele de sonhador mó, de certinho. No trabalho, foi injustiçado pela mulher de Potifar, porque ele não queria fazer nada errado. Injustiçado na prisão porque ele deu o sonho ao padeiro, mas, aliás, o copeiro, e o copeiro o abandonou. Esqueceu dele, ele passou mais 2 anos lá preso.
Você também se sente e é às vezes injustiçado dentro da sua casa. Seja na casa maternal, como na casa espiritual, na igreja. Você é injustiçado. Às vezes você é injustiçado no trabalho porque as pessoas trabalham errado e quer que você trabalhe errado. Você quer fazer as coisas certas. E continue fazendo as coisas certas. Às vezes você é injustiçado também aonde você chega. E ver o que é errado e tenta ajeitar, mas você vai ser injustiçado. Nosso irmão José também foi. Só que em nenhum momento eu vejo José fazer aquilo que a gente faz. José em nenhum momento murmurou, reclamou. José em nenhum momento disse uma palavra sequer contra os irmãos, contra o copeiro e contra a mulher de seu senhor. José suportou calado. José suportou esperando a promessa acontecer. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que José reclamou da demora. Apesar de se sentir demorada, às vezes a gente reclama demais. Mas eu vou finalizar essa live dizendo uma coisa importante a você. Espere com paciência no Senhor. Anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração e realizará aquilo que Ele determinou que vai fazer, meu irmão. Diz o texto, e eu vou ler para você, é que mediante o sofrimento, o verso 10 diz aqui, no capítulo 7, 10, e livrou-os de todas as tribulações. Você só está hoje de pé ainda, meu irmão, porque Deus está te livrando de todas as tribulações. Mesmo você não vendo, Deus continua trabalhando. Mesmo você não sentindo, Deus está te livrando. Deus está com você. Os homens arquitetam lhe matar. Deus está lhe livrando. Deus está guardando você. Deus está com você. Os livramentos vêm de Deus. E o texto diz, e livrou-os de todas as tribulações. Não é de uma, é de todas. Não é de 3, é de todas. E o que é que o texto vai dizer? Vai dizer uma coisa importante. E ele deu graça e sabedoria ante Faraó. Deus tem dado graça a você, meu irmão. Deus tem te dado sabedoria. Mesmo você olhando para um lado e para outro, e às vezes sentindo que não vai suportar, Deus está te dando graça. Deus está guardando você. E além de estar guardando você, Ele está exatamente te dando sabedoria para sobreviver ainda nesse deserto, perante o rei Faraó, que tanto nos persegue, que tanto nos quer ver destruído. Quantos homens, quantas mulheres se sentem assim? O texto aqui ainda me mostra uma coisa importante. Além de tudo isso, verso 2, o texto diz que Deus o constituiu governador sobre todo o Egito e toda a sua casa. Aqui é a parte final do verso, mostrando a você e a mim que depois de todas as tribulações vencidas, Deus tem uma promoção para José. Deus o coloca como um governador de todo o Egito. Isso me ensina um princípio importante. É que eu devo confiar na palavra de Deus, na promessa de Deus, na história que Deus escreveu para mim. Porque nada está perdido, meu irmão. Você está vivo aí. Você está de pé. Se acordou hoje, suporte mais um pouquinho de tempo. E no tempo certo, Deus irá lhe visitar e lhe dará aquilo que almeja o teu coração, determinado por Deus segundo a sua vontade. Que Deus te abençoe poderosamente. Estarei orando por você e finalizando essa live em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória, eu apresento o teu filho, meu Deus, e a tua filha
que ouviu essa palavra e que vai ouvir essa palavra. Alguns estão trabalhando, meu Deus, outros estão em casa. Guarda eles, meu Senhor. Ser com eles, dá livramento a eles. E cumpre a tua palavra poderosamente nos vossos corações. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.